Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Alex Lucena, sou sócio, head de inovação da The Green Hub e é um prazer aqui estar dando início ao nosso segundo Cannabis Thinking Talks, hoje, dia 16 de julho, e um dia muito especial para a Green Hub, porque nós estamos aqui com a multinacional, com a Merck, que dispensa maiores introduções, com dois executivos que vamos passar a bola em instantes, para falar dessa parceria que, como noticiou um jornal de grande circulação em São Paulo hoje, está chegando no setor de cannabis, né, para ascender definitivamente esse setor no Brasil, e é o que desejamos. Então, nessa próxima hora, nós vamos estar falando sobre educação, sobre inovação, sobre ciência e como essa parceria chega para, enfim, para impulsionar esse setor que tanto promete aí nos próximos anos para o nosso país. Então, eu vou introduzir muito rapidamente aqui, nessa mesa hoje, sócio fundador, Marcel Greco, nosso CEO, Marcelo Greco, que, enfim, é um dos caras hoje que certamente mais conhece, mais pesquisa o assunto nesse país. Tá? Felipe, grande prazer. Felipe é o nosso ponto focal dentro da Merck aqui e o executivo que definitivamente acreditou e que está trabalhando com o nosso time nos últimos meses para fazer essa parceria acontecer. E o Edson Cordeiro, que, enfim, profissional de longa data, né, na Merck e que hoje é responsável pela área global, né, nos segmentos Testing Labs e Cannabis Testing, não é isso, Edson? Então, exatamente. Um grande prazer, uma grande honra, por que não dizer, para a Green Hub essa associação com a Merck. Então, eu queria, sem demora, trazer a primeira palavra do Marcel, que, como eu disse, é o CEO da Green Hub, para a gente começar aqui esse bate-papo, que eu tenho certeza vai ser muito rico aí, e trazer muitas informações relevantes para vários atores em todos os segmentos do ecossistema da cannabis. Boa noite e vamos lá. Temos um ótimo call. Maravilha, Alex. Obrigado. Boa noite a todos. Uma grande satisfação estar compartilhando esse momento com vocês, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a todo o time da Merck Life Science, representado aqui pelo Edson e pelo Felipe. E gostaria de dizer que hoje é mais um grande marco na história da The Green Hub. Nós que iniciamos em 2016 nossa jornada, com o objetivo de reeducar a sociedade brasileira sobre o que realmente se trata a cannabis e como ela pode beneficiar o nosso país em diversos aspectos. O DNA da The Green Hub foi estruturado em 3 pilares, desde o seu início, a questão da educação, os dados, as pesquisas, sempre respaldado com inovação e tecnologia. Foi dessa maneira que nós entendemos que seria a melhor forma para contribuir com o desenvolvimento de uma indústria eficiente e responsável aqui no país, no Brasil. E essa parceria vem mais uma vez validar essa estratégia, exatamente pelo alinhamento com a maneira desenvolvida de uma grande empresa como a Merck, né? Com tantos anos de experiência, um grande conhecimento no desenvolvimento de novos mercados. Essa parceria não tem como objetivo, né, ser feito somente com 2 empresas, Green Hub e Merck. Nós a denominamos como Pro-Cannabis, pois temos como essência a questão da colaboratividade e da cooperação, né? Nós entendemos que somente dessa maneira nós iremos conseguir os avanços regulatórios necessários para o desenvolvimento do setor aqui no país. Então, com isso, eu gostaria de convidar todos os interessados, as empresas, os agentes públicos, os pacientes, profissionais da saúde e da ciência, a participar desse projeto conosco e buscarmos a consolidação de uma indústria inclusiva, onde há espaço para todas as frentes interessadas. Eu tenho certeza que dessa maneira
nós conseguiremos despertar cada vez mais a atenção dos poderes executivo, legislativo, judiciário e darmos uma velocidade na consolidação de uma legislação específica no país para o cultivo, para a produção, para a comercialização de produtos à base de cannabis, tanto na área medicinal quanto na área industrial. O Brasil, com certeza, já está atrasado nesse desenvolvimento, mas nós vamos fazer isso um ativo importante para nós, né? Que é através das lições aprendidas em outros países, não cometermos os mesmos erros e aproveitarmos como exemplo as boas práticas implantadas. Existem milhões de pessoas que podem ser beneficiadas com o uso medicinal da cannabis, existem oportunidades econômicas relevantes para o país, como a geração de empregos, arrecadação de impostos. Por isso, não podemos esperar mais e esse tema deve ser priorizado. E por ser um tema polêmico e complexo, nós precisamos intensificar cada vez mais essa discussão. Não podemos deixar o tema tão importante em segundo plano, como é feito hoje em dia. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o Edson Cordeiro, para que ele possa explicar como iniciou o interesse da Merck Life Science com a cannabis, explicar o que foi desenvolvido pela empresa até esse momento e quais são os planos para o futuro da Merck nessa indústria tão promissora. Edson, por favor, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Eu estou bastante empolgado aqui com esse lançamento da nossa parceria, que eu realmente acredito que ela vai trazer bastante benefício para esse setor no país. Nós vamos ter com vocês a oportunidade de poder compartilhar o nosso expertise na parte analítica, né, na parte do controle de qualidade dos produtos derivados da cannabis, né? E eu brinco dizer que esse é um mercado empolgante, controverso e também muito promissor. Eu brinco com controverso por quê? Porque esse é um mercado que ele carrega com si desde o começo muitos mitos, né? E esses mitos vêm sendo derrubados pela ciência em termos da efetividade da cannabis para alguns tratamentos, e essas coisas vão começando a se refletir através do mundo. Você nos perguntou como nós começamos nesse negócio, né? Nós, na verdade, começamos prestando atenção há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Nós começamos a prestar atenção com o nosso time de Norte América, né? Na América do Norte, a gente começou a ver um movimento do Canadá, que hoje, disparado, é o país mais regulado, mais acertado com as maiores companhias. E a gente começou a ver rapidamente um movimento nos Estados Unidos também, né? Começou a ver esse movimento, e quando eu brinco com controverso, começou os problemas de diferentes regiões, diferentes estados, com diferentes regulações, né? Então, nós começamos a ver alguns, se eu não estou enganado, não me cobro o número agora, mas 34 ou 35 estados hoje, com legalização total para medicinal, uso adulto, e etc. E a gente vê outros estados apenas medicinal, como a gente vê hoje ainda alguns estados nos Estados Unidos onde simplesmente não está legalizado, né? E para botar um pouquinho mais de tempero nisso, a própria legislação federal é dúbia. Então isso vem caminhando, mas vem progredindo nos últimos tempos. Isso nos chamou a atenção e começou a chamar a atenção também, principalmente no último ano, a Europa. A Europa, nos últimos 10, 12 meses, a Europa cresceu 6 vezes em termos de consumo e negócios de cannabis, do que 6 vezes mais do que nos últimos 10 anos. Isso foi bastante interessante de ver. E quando eu falo de Europa, nós não estamos falando do que a gente pensa só, né, de Alemanha e Espanha e Portugal. Não, a gente está falando de alguns países também do leste europeu, República Tcheca, Polônia, Macedônia, vários outros países, inclusive alguns bem mais avançados em legislação no leste europeu do que a gente imagina. Continuamos prestando atenção nisso, né, nesse mercado que nos interessava, e vimos que, por exemplo, na Ásia começou a aparecer, inclusive na Ásia, que para a gente era teoria, devia ser um dos últimos mercados, mas comecei a ver o sudoeste da Ásia, como Coreia, com Vietnã, e, claro,
a América Latina, que nós tivemos aqui, vamos ser honestos, nós temos um pioneiro, que é o Uruguai, né? E começamos a ver as diferentes definições aqui. Para dizer um pouco, a gente começou a entender isso porque nós atendemos um segmento de mercado chamado Testing Labs. Testing Labs são os laboratórios que prestam serviço, prestam análise de controle de qualidade para empresas que ou não querem investir no laboratório nesse momento, pelo seu tamanho, ou outras que dizem que o core business dela é produzir, não é analisar, então elas contratam alguém para fazer. E a gente começou a perceber, junto com essa legalização, a gente começou a perceber um incremento de consumo de padrões de canabinoides. A gente começou a perceber na nossa curva de produtos que, isso começou a andar. Isso começou a andar e está tendo vamos prestar mais atenção. Então, depois de 2 anos nos Estados Unidos, nós começamos a abrir nosso leque e prestar atenção em outros países. E também, importante dizer, a gente estava focado nos laboratórios de teste. Aí nós falamos, mas tem quem cultiva. E quem cultiva, na hora que vai vender a sua planta, tem que saber quanto tem de THC, de CBD, para poder ver, inclusive, valorar o valor disso. Quem compra tem que testar o que está comprando, né? Essa planta foi utilizado um pesticida nela? Não foi? Quanto ficou desse pesticida? Então, a pessoa que vai fazer a extração tem que ter os seus cuidados. Quando ele faz a extração, nós percebemos, quando ele for vender, se ele fez uma extração com solvente, ele não pode vender uma planta com residual de solvente, porque não é seguro para consumo. Então tem mais um teste aqui. E assim nós somos até o produto final, seja ele um fármaco, seja o que ele seja. Dependendo da região, dependendo onde é legalizado, que tipo de produtos, nós somos nos especializando e aprendendo. O que nos chama a atenção nesse mercado, que realmente eu gosto de chamar de... Acho que promissor não é o nome, porque ele não promete, ele é uma realidade, né? Para mim é um mercado em crescimento, um mercado que posso dizer claramente um crescimento de duplo dígito, e vai continuar sendo duplo dígito por um bom tempo, acredito eu, independente da base, né? Uma coisa é crescer duplo dígito em cima de 100 e outra coisa em cima de 1 milhão. Mas eu creio que nos próximos anos vai continuar sendo assim. Só que tem um problema, além da legalização, chegou a legislação. Voltando ao mercado americano, nós aprendemos, a legislação, por exemplo, pode ser diferente. O teor de potência de CBDs ou de CHDs pode ser importante para um produto, é diferente num produto na Califórnia, ou no Colorado ou em Massachusetts. Porque lá cada estado tem a sua definição. O teor de pesticidas que está contido pode ser importante num e não no outro. Então, isso ainda vai carecer de alguma mais, vou dizer, unificação. E isso é uma coisa que vai acontecer em vários países, né? Nós aqui no país, recém legalizamos o uso medicinal, mas muito se tem ainda em termos de metodologia de análise, o que vai ser feito, quais vão ser os parâmetros, quais vão ser as metodologias, né? Então, é justamente aí que nós acreditamos que a nossa parceria com a Green Hub venha a ser frutífera. A Green Hub potencializando as empresas que estão investindo nesse setor. E a nossa especialidade é fazer com que essas empresas tenham como produto final algo de qualidade e, mais que tudo, que seja seguro para que se possa ser utilizado. Então, nós temos e desenvolvemos com a experiência desses anos, desses 3 anos, nós hoje temos grupos de cientistas que estão localizados nos Estados Unidos, que é onde nós temos, vamos dizer, onde começou, onde está o hub desse negócio, para brincar com o nome da Green Hub, onde está o nosso hub. Nós temos hoje 3 ou 4 cientistas que estão somente dedicados a analisar que tipo de metodologias estão sendo utilizadas pelos diferentes que nós chamamos potências e impurezas. Dessas metodologias, como elas podem ser utilizadas? Como qualquer um nas indústrias, toda indústria tem custo, toda indústria pensa em tempo, redução de custo e otimização. Então, como otimizar essas análises? Como fazer com que essa análise corra num tempo menor, num custo menor e com resultado acurado e com produto seguro? Porque nós sabemos que há empresas que já tiveram muitos prejuízos no mundo em vários setores, por exemplo, com recall.
por terem liberado produtos que não estavam dentro da especificação. Isso em vários setores mundiais. Então, isso é uma maneira de economizar dinheiro. Uma maneira de economizar dinheiro é ter um seguro daquilo que você está mandando para o mercado. Então, esse grupo hoje, ele trabalha e trabalha bastante no desenvolvimento. Esse grupo trabalha junto com a AOAC nos Estados Unidos, né? American Offshore Chemistry Society, quer dizer, pessoal que está desenvolvendo metodologia, tentando fazer uma metodologia mais unificada. E eu posso resumir para vocês que vamos dividir que essas metodologias elas analisam duas coisas. Uma que nós chamamos potência, que é o teor de canabinoides, seja THC, seja CBD. E o segundo são as impurezas. Nas impurezas eu já citei o caso dos pesticidas que são utilizados na lavoura. Posso utilizar como outro exemplo os metais pesados. Rapidamente dizendo, a planta de cannabis ela tem uma propriedade de absorção de metais pesados do solo. Isso pode migrar para a flor, pode, não vai migrar para a flor, isso é determinado momento, folha e flor. E nós precisamos ter certeza que esse produto, cádmio, chumbo, mercúrio, não vai estar presente no produto final, né? E, para não ir muito longe, são 7 ou 8 análises. A outra coisa importante é a análise microbiológica, porque assim como outras coisas que você consome, você não pode ter alguns micro-organismos, né? Alguns patógenos. Você não pode ter uma Escherichia coli, né? Você não pode ter um aspergillus, que causam diferentes problemas respiratórios, intestinais. Este controle tem que ser feito. Como ser feito, com quais produtos ser feito, com qual periodicidade ser feito. Tudo isso é a coisa que está caminhando e progredindo, né? E outros que esses próprios micro-organismos podem fazer toxinas, substâncias tóxicas, chamadas micotoxinas. Então, são 7 ou 8 análises que são essenciais para todo mundo, de quem cultiva, a quem processa, a quem extrai, a quem processa, até o produto final. E eu fico muito feliz de ver essa nossa participação com a The Green Hub, porque nós podemos prover aqui, nossa intenção é que os pioneiros que vêm aí junto com a gente, que talvez necessitem um pouco mais de clarificação no sentido dos processos analíticos, então nós vamos poder auxiliá-los com esse grupo que nós temos um grupo já no Brasil, temos um grupo master, que eu diria que é o grupo pesquisador nos Estados Unidos, e a gente, além de ajudar a otimizar, a validar, nós vamos poder prover treinamentos que estão previstos, acho que alguns talks já na parceria, falando de algumas metodologias de análise. Nós vamos poder prover webinars, né, que agora, com a pandemia, é a maneira mais evidente de poder transmitir o conteúdo educacional, né? E, como todo mundo diz, eu acredito, uma hora isso vai passar. Nós vamos poder recebê-los também no nosso laboratório, né? No nosso laboratório podemos fazer, além da teoria, entrar na prática. Podemos fazer análises e poder ajudá-los a entender tudo isso. Eu agradeço imensamente a Green Hub por essa oportunidade. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Estamos no começo aqui no Brasil. Creio que nós vamos passar o que eu tenho visto no mundo. Com calma, começamos com a medicinal, isso tem o seu caminho, né? E nós vamos poder ajudar no futuro a todos, como temos ajudado em outros países, onde já temos outras cadeias trabalhando, produtores trabalhando, já podendo ajudar eles com a parte de sequenciamento genético e outros parâmetros, na medida em que nós fomos aprendendo nos países onde certas partes da cadeia estão legalizadas, nós estamos preparados para poder ajudar agora com a análise dos medicamentos da parte medicinal e com tudo que vem no futuro nessa parceria aí. Muito obrigado a todos aí. Edson, de novo, nós que agradecemos. É fantástico quando a gente vê uma empresa como a Merck entrando realmente, falando sobre isso abertamente. Isso dá um selo de qualidade, um selo de credibilidade ainda maior, né, do que a gente vai realizar daqui para frente. Eu vou chamar agora para a conversa o Marcelo. Marcelo enfim, está nesse mercado desde o dia 1, é um estudioso, um cara que hoje
é meu professor Pardal aqui, eu aprendo muito com ele, ele escreve artigos, é um pesquisador, ele é um curioso aí, incrível, um conhecedor. E foi o Marcelo, né, que alguns meses atrás estabeleceu o primeiro link, né, com a Merck. Então, Marcelo, conta pra gente aí como é que foi esse Obrigado início, aí. qual é a sua expectativa? Obrigado pelas palavras aí. Poxa, expectativa a maior possível, né? Que poderia ter. Muito feliz, né? De estar realizando essa parceria com a Merck, né? Feliz de ter conhecido o Felipe, né? A gente já vem falando há algum tempo, né? Tivemos diversas reuniões e feliz porque assim eu venho, como você disse, eu venho escrevendo alguns artigos, né? E participando de alguns talks, onde eu venho reforçando que para a gente atingir, até dos relatórios que a gente vem soltando, né? Para a gente atingir o potencial mesmo que o Brasil e a América Latina tem com a cannabis, né? A gente precisa falar de cultivo, né? Falar de agricultura, não tem como não trazer isso. Mas sempre com preocupação, né? Porque mesmo que isso não é permitido hoje no nosso país, né? Não é permitido na maioria dos lugares da América Latina, a não ser a Colômbia, mas eu tinha uma preocupação, né, de como que a gente, mesmo que a gente consiga trazer esse cultivo e fazer isso acontecer no Brasil, como que a gente ia fazer em termos tecnológicos, científicos? A gente ia ter que importar muita coisa, a gente vai ter que trazer gringos para cá, a gente da Europa, quão caro isso vai ficar e quão difícil, quão longe a gente está de fazer, né, isso acontecer. Poxa, e aí eu me deparo, né, com o Felipe, né, e com toda a experiência que a Merck já tem, ajudando outros locais, né, inclusive na participação da Colômbia, e percebi que a gente tem tudo isso, né, a partir do momento que a gente conseguir avançar com uma regulamentação e que a gente conseguir trazer o cultivo, principalmente o cultivo do cânhamo para o país, né, que a gente tem dentro do nosso quintal aqui mais de 10 anos de experiência nesse segmento, né? E outra coisa muito importante, né? Essa aproximação da ciência que a gente realmente tem que ter e do agro para que tudo isso aconteça, para que a gente tenha essa cadeia muito bem estruturada e para reforçar tudo isso que o Edson falou para a gente, né? Juntando esse seed to sale e sabendo que a gente tem isso aqui no nosso quintal, né? E como eu venho dizendo que a grama do vizinho não é mais verde que a nossa, é que eu estou muito feliz em trazer, em apresentar o Felipe e trazer o Felipe para contar para a gente um pouco, né, bastante dessa experiência que ele tem. O Felipe já está na MEC desde 2009, começou com internship na MEC, vem crescendo na empresa ano após ano. Hoje ele é Field Marketing Specialist da Merck, é o cara que vai trazer todo esse, né, a partir do momento que a gente conseguir realizar esse sonho de trazer, né, essa planta, né, para um país com tanto potencial como é o Brasil, para agro, para essa tecnologia que a gente tem, nós temos aí um parceiro que pode trazer toda essa experiência mundial para a gente e fazer e ajudar a gente a fazer isso acontecer. Pô, bem-vindo aí, Felipe. Muito feliz em trazer você e, pô, bora compartilhar né, um pouco dessa experiência com a gente aí hoje. Não, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Realmente, hoje é uma realização, uma consolidação, na verdade, de um sonho. Nós estamos construindo esse projeto há alguns meses, um trabalho muito intenso, não é? E eu acredito que estamos no momento certo. A Merck, como já foi introduzida, ela é uma empresa muito longínqua, de 350 anos, mais de 350 anos, na verdade. E ela participou, por exemplo, por todas as evoluções industriais. Eu tenho certeza que contribuindo ativamente com a sociedade. E aqui estamos frente a mais uma revolução, não é? Que é a utilização do cânhamo como base da sociedade. E nós, do lado do Merck, nós acreditamos muito na ciência. Todo crescimento é baseado num conteúdo científico, num conhecimento científico. E nós estamos aqui, na verdade, para contribuir com esse conhecimento com a sociedade. E através da The Green Hub, nós entendemos que teremos acesso a todas as empresas, para que essas empresas conheçam que aqui no Brasil tem alguém que pode apoiá-los nesse crescimento.
acompanhamos, como o Edson trouxe, em outras regiões que tiveram grandes problemas com a qualidade do produto. E aqui no Brasil, mais uma vez, nós temos a oportunidade de crescer e construir esse crescimento de forma sustentável e de forma alinhada com a qualidade do produto. Porque estamos iniciando no processo de forma correta, onde a base do crescimento vai ser o conhecimento científico. Então, para mim é uma oportunidade muito interessante poder contribuir com o mercado e trabalhar com todos vocês. Então, eu só vejo um futuro muito promissor com essa parceria e com o que iremos fomentar no mercado através de conhecimento científico, através do conhecimento atrelado à qualidade do produto e como realizar um excelente controle de qualidade. E através disso, não vejo um outro caminho a não ser o sucesso. Muito legal, muito legal. Então, viu, Edson? Outro dia eu comentei com o Felipe, numa das nossas reuniões, que eu sou um empreendedor aí da velha guarda, tá? Então, eu vi a internet nascer no Brasil. Tive a minha primeira startup lá atrás, no início da internet. Tá? Eu comentei com ele assim, que em termos de inovação disruptivo, eu comparo o que está acontecendo hoje na cannabis com a onda da internet lá no início, com uma mudança que trouxe em termos das possibilidades de tudo se organizar, né? Então, hoje eu posso estar exagerando um pouco nessa colocação, mas acredito que não. Mas eu tenho a visão de que a cannabis hoje chega tanto na parte industrial, como na parte de meio ambiente, como na parte toda medicinal, como uma inovação realmente disruptiva, tá? Comparável ao que foi o fenômeno da internet lá em 1995, quando ela surgiu pela primeira vez do jeito que a gente conhece. Então, enfim, queria fazer essa colocação, que foi um comentário que eu fiz com o Felipe outro dia. Como eu venho da área digital, para mim, eu tenho uma associação na minha cabeça, um déjà vu do que está acontecendo hoje. Eu queria passar agora, quer dizer, trazendo, nós nesses meses aí de trabalho com a Merck, nós elencamos assim várias iniciativas, tá? Quer dizer, hoje é só o começo e a visão de longo prazo, né? Que o Edson colocou, tudo que está falando para amanhã, não tem visão imediatista nessa conversa, tá? Em nenhum sentido. Então, mas nós vamos conversar um pouquinho agora sobre as 4 iniciativas que nós trouxemos assim para começar, tá? E dar início, né? Porque a gente tem que ter um norte, um plano de trabalho. Então, eu vou retornar aqui para o Marcel a bola de novo para falar sobre a primeira iniciativa que tem muito a ver com a área de educação, tá? Ô Marcel, conta pra gente aí, e Felipe, Edson, qualquer momento, isso aqui é um grande bate-papo, tá? Vamos interagir. Sim, bom, a nossa primeira ação, daí não é uma ação diretamente ligada à The Green Hub, e sim a uma outra iniciativa do grupo, que é o Centro de Excelência Cannabinoide, que é nós dissemos que é a nossa plataforma médica e científica, né, onde a gente consegue aí trabalhar mais tecnicamente dentro dessa frente, e a gente conseguiu achar alguns pontos de sinergia com a Merck para desenvolver algumas ações dentro do SEC, que é a maneira que a gente chama o Centro de Excelência Cannabinoide. O SEC ele tem diversos braços, né? Braços nas questões educacionais, nas questões do acesso ao tratamento aqui no país e a questão científica também. Na questão educacional, nós temos o SEC Learn e o SEC Academy. E aí a gente já vem estruturando algumas iniciativas em conjunto da Merck, exatamente com esse intuito de trazer conhecimento, né? O SEC Learn ele é estruturado com artigos menos técnicos, né? Um linguajar e uma maneira de entrega para o público leigo, para o público em geral, onde a gente vai trazer conteúdos falando da importância da qualidade dos produtos, falando da importância das questões biológicas também, do cultivo e da produção de cânhamo. Então, o SEC Learn já vem aí, a gente tem na nossa plataforma hoje mais de 500 artigos, muito mais relacionados às enfermidades, às maneiras de administrar e as posologias, dosagens
do uso medicinal de cannabis, mas a gente vem com esses conteúdos agora também mais direcionados para essas questões. E no SEC Academy, que é o nosso marketplace educacional, né, onde a gente ali tem cursos, tem certificações voltados a esse setor, a gente também vai compartilhar cursos e conteúdos daí sim mais técnicos, né, para as pessoas interessadas em desenvolver profissionalmente, entender a dinâmica dessa metodologia de análise a nível internacional. Então a gente traz aí também, em parceria com a Merck, esses cursos, né? A gente aí tem um timeline aí para os próximos meses para estar lançando esses conteúdos, mas também para o SEC, para o Centro de Excelência Canabinoide, é um marco também o que essa parceria pode agregar valor aqui para o mercado brasileiro, né? E já do lado do SEC Science, né, a gente tem como nosso principal braço, e ele está nesse momento de desenvolvimento, que é um centro de análise de controle de qualidade de produtos à base de cannabis. Então, tudo isso que o Edson e o Felipe falaram do conhecimento e o que já vem sendo investido e desenvolvido pela Merck na criação de metodologias, de análises e tudo que engloba essa questão do controle de qualidade, nós vamos absorver dentro do SEC Science e trazer aí no desenvolvimento da nossa metodologia esses grandes ativos, essa grande experiência da Merck nesse sentido, né? Então, esses são os pilares dentro do Centro de Excelência Canabinoide que nós vamos operacionalizar em parceria com a Merck nesse segundo semestre, questão educacional e científica voltada ao controle de qualidade de produto. E tenho certeza que com o desenvolvimento do projeto do SEC, outras oportunidades irão aparecer e a gente vai contribuir junto, colaborar junto, para que a gente possa deixar essa história muito mais estruturada e muito mais robusta aqui no mercado brasileiro. Daí queria falar com o Felipe aí um pouquinho sobre o que a gente vem trabalhando, né, sobre o desenvolvimento desses cursos, desses artigos e no auxílio da Merck relacionado ao desenvolvimento das metodologias de análise de produtos. Com certeza, Marcel. Essa parte do controle de qualidade, desse conhecimento de monitoramento e análise dos produtos é muito importante nesse meio, né? E entendemos que através de artigos, né, do SEC Learning, vai ser possível para empresários, investidores, conhecer um pouco dessa complexidade. Quando nós tratamos dos medicamentos à base de cannabis e os produtos à base de cannabis, uma dificuldade que tem esse mercado, um grande desafio, é que são métodos relativamente novos. Então, diferente de um medicamento que é tradicional, existe uma farmacopeia por trás que traz toda uma metodologia. Já os medicamentos à base de cannabis está se construindo isso. E o Edson trouxe para nós no começo da explicação que a Merck ela tem alguns polos de conhecimento científico, ou seja, laboratórios que estão dedicados a gerar artigos e metodologias relacionadas a essa técnica. E para nossa sorte ou para o nosso benefício, também temos esse laboratório aqui em São Paulo, que é o chamado MLab, é um laboratório colaborativo e que ele está disponível para os clientes poderem trazer as suas amostras, realizarem seus desafios analíticos. Então, cannabis é sim um mercado muito potencial e através do controle de qualidade, dessa contribuição que nós daremos ao mercado, conseguiremos ter produtos de qualidade também disponíveis. E é isso que nós queremos através do SEC Academy, capacitar os novos usuários, os novos, na verdade, pessoas que trabalham no laboratório, os novos técnicos, a ter facilidade na análise do produto. Não só a análise do produto acabado, como a análise de possíveis contaminantes, como o Edson trouxe, a questão de metais pesados, solventes residuais, a questão de microbiologia e micotoxinas. Então, nós acreditamos que através do conhecimento técnico que estamos gerando nesses centros de colaboração, poderemos fomentar no mercado esse conhecimento científico. Perfeito. A palavra conhecimento, vocês repetiram ela aí várias vezes, né? Nesse pilar e é estratégico, né? Quando a gente fala em conhecimento, outro dia nós fizemos a entrevista aqui com o Steve DeAngelo, né? Que, enfim, uma pessoa muito conhecida. Ele foi muito claro com relação a isso. Ele disse, olha, toda vez que a gente educa e traz a palavra conhecimento para essa conversa, os tabus tendem a desaparecer, né? Então,
esse lado educacional aí, sem dúvida, permeia e é transversal a todas as nossas iniciativas, tá? Mas dando sequência, quer dizer, como eu disse, nos projetos, o próximo ponto da conversa, que tem a ver com conhecimento, são os dados, né? Pesquisa, quer dizer, toda essa parte relativa a dados de mercado, que, diga-se de passagem, foi o ponto de início, né, Marcelo e Marcelo, aqui do trabalho da Green Hub. Exato. Lá atrás, nós desenvolvemos aí o primeiro estudo, aí, na época, virando ali 2018, com a New Frontier Data, que é um grupo internacional de dados, e até hoje é um estudo que é muito usado no Brasil, mas a gente tem novidades, né, para 2020, né, trabalhando aqui com a Merck. Então, Marcelo, conta aí essa parte de dados, o que vem por aí nessa parceria com a Merck, por favor. Nós, como você disse, né, isso foi desde o início. Em 2018 a gente lançou o nosso primeiro report, em 2019 lançamos um segundo, que foi já abrangendo o 2018 o Brasil, né, abrangendo o potencial do Brasil. O segundo vindo com, né, com o potencial da América Latina. E agora a gente vem com um pouco diferente, a gente vem trazendo realmente com o suporte da Clarivate Analytics, em parceria com a Merck, a gente está agora começando um projeto para lançar, imagino que nos próximos 2 meses, lançar um relatório, mas aí já trazendo já uma base bastante científica e tecnológica, claro, né, trazendo um pouco do mercado também, mas trazendo dados, né, dos últimos 10 anos e incluindo muito sobre o que está acontecendo em biotech, em health tech, trazendo muito do que já existe, né, de patentes pelo mundo, e a gente pretende, né, vamos lançar nos próximos 2 meses esse relatório junto com a Clarivate, né? E aí, dando sequência, né, em tudo isso que a gente vem falando de educação, que né, que vai ser a nossa base mesmo, né, a nossa base educativa. A gente está abrindo, né, a porteira hoje aí com esse CT Talks, apresentando a nossa parceria, e a gente pretende trazer aí, vamos trazer mais 9 edições até o final do ano, né, mais ou menos 2 por mês, a cada 15 dias, com convidados super especiais, onde a gente vai conseguir abordar regulamentação, ciência, medicina, tecnologia, inovação, né, e trazer speakers que possam contribuir com essa nossa parceria, né? A gente já vem conversando, eu e Felipe. Aí eu queria passar agora para o Felipe comentar isso, né? Qual a expectativa que ele tem, que a Merck tem, em cima desse novo relatório que a gente vai lançar junto, e desses próximos CT Talks que a gente vai lançar até o final do ano, até dezembro. Não, com certeza, Marcelo. Esse relatório para nós, eu entendo que é uma oportunidade muito interessante de poder conhecer não só a aplicação do cannabis medicinal, mas também outros tipos de cannabis, por exemplo, como que o mercado ele tem trabalhado. Relatórios anteriores que ambos andando estudando, nós temos muito potencial de cannabis no uso têxtil, cannabis no uso medicinal, cannabis no uso de óleo e gás. Então, nós entendemos que o cannabis ele é uma planta muito potencial para a economia do país. E estamos acompanhando cada região no momento de legalização. Por exemplo, nós temos a Colômbia, né, que está numa etapa um pouco mais avançada do Brasil, onde a Merck consegue dar todo o apoio para essa região. E ao passo em que no Brasil for avançando nessas esferas, né, nós também estaremos apoiando o mercado. Então, através desse relatório, eu entendo que poderemos contribuir com potenciais investidores, inclusive, com as aplicações e potenciais utilizações dessa planta dentro do mercado brasileiro. E com relação aos próximos City Talks, eu vejo uma oportunidade muito importante de juntar diferentes nichos desse ecossistema de cannabis para discutir sobre os temas científicos, os temas, a parte de regulatórios, legislação, para trazer benchmarks de outras regiões, como que essas outras regiões trabalharam nessas esferas para preparar o nosso mercado. Então eu vejo uma oportunidade muito ímpar de poder compartilhar com o mercado latino-americano, em especial o mercado brasileiro, o conhecimento de outras regiões para poder colaborar com o nosso momento. Legal, Felipe.
Muito bacana mesmo. Edson, você tá caladinho aí, só anotando. Você vai cobrar tudo isso da gente. Não, só no cadernozinho. Não, Muito entrega, né? Olha, eu realmente estou bastante feliz aqui com esse bate-papo, com esse commitment aqui de todos nós. Nós estamos falando muito aqui de conhecimento, que eu acho muito importante, porque eu acho que a maneira de desmistificar alguma coisa só pode ser feita através de conhecimento, né? Mas eu lembro que conhecimento vem com aprendizado. Então, nós continuamos na nossa empresa aprendendo todos os dias. Agora estamos nos dedicando a aprender cada vez mais, porque cada parte desta cadeia tem as suas necessidades distintas. Cada parte da cadeia, desde o produtor, do cultivador, até o produtor final. Então, nós seguimos em todos os países onde estão as diferentes partes da cadeia, seguimos trabalhando no sentido de aprender. E estamos aprendendo hoje aqui, mais uma vez, que essa parceria pode ser uma parceria bastante frutífera, onde, com o aprendizado de ambos, a gente pode transmitir alguma coisa para esse mercado que realmente acredita. Ele está só começando. Sem dúvidas. Com certeza. Bom, não acabou não, tá, Edson? Anota mais essa agora. Essa é a minha favorita. Não, vamos lá. Que é o vamos falar aqui da chamada, né, de inovação, né, das startups, que nós tivemos essa ideia, nós fizemos uma chamada, a Green Hub sozinha, né, e essa chamada agora a gente está chamando de chamada Powered by Merck, né, quer dizer, turbinada pela Merck. E assim, eu vou passar, o Felipe vai falar um pouco dos temas, né, e tal, mas a grosso modo a gente está jogando uma tarrafa, sabe? Aquela metáfora do pescador, né? Você jogando uma tarrafa para ver na América Latina onde estão as ideias, né? Enfim, nós fizemos isso com bastante sucesso no primeiro semestre, no nosso evento Cannabis Thinking 1, que foi em São Paulo. O Cannabis Thinking 2 está programado aqui para o Rio de Janeiro, se tudo der certo aí por conta de coronavírus, senão vai ser fortemente online, né? Mas, então, a gente está planejando essa chamada de startups, dessa vez junto com a Merck, tá? Porque daí que vem a inovação, né? As grandes empresas já quase que todas, né, têm os seus programas de inovação corporativa e já chegaram à conclusão que não adianta você ficar para inovar olhando para o seu próprio umbigo, né, dentro de casa, dentro dos muros da empresa, e a gente não está inventando nada, quer dizer, a inovação ela vem fortemente trazida pelas empresas jovens, pela essa turma que está lá na ponta, tendo ideias todo dia, e também através aí da associação com o mundo acadêmico, né, que é também uma variante aqui da nossa conversa, né? Nós temos aí algumas ligações acadêmicas que também serão trazidas no momento certo aqui para dentro da conversa. Mas então aí o Felipe, a gente está organizando isso, né? A partir agora de agosto nós vamos soltar essa chamada e o Felipe está pensando aí assim, quanto mais latino-americano, melhor será essa chamada. Diz aí, Felipe, o que você está... Isso mesmo, Alex, isso mesmo. Como o Edson trouxe, né, nós estamos aprendendo, né? E eu acredito que um dos aprendizados que trazemos essas oportunidades do Cannabis Innovation, vamos dizer assim, é o Learn by Other, né? Aprender com outras pessoas, aprender com outras empresas, com outros pesquisadores e com outras startups. Então, nós entendemos que abranger no mercado latino-americano potenciais empresas que estão trabalhando com inovações em cannabis trará para nós uma oportunidade de poder colaborar com essas empresas através de conhecimento científico, através de smart money. Então, é uma oportunidade muito interessante para nós e para essas novas empresas que estão entrando dentro desse mercado potencial, para elas poderem aprender de forma
correta, de uma forma sólida, a como realizar determinadas atividades ou determinados processos. Então, nós idealizamos alguns pilares, né? Não sei se esse é o momento, aí eu gostaria da sua ajuda, Alex, de poder compartilhar esses pilares com o mercado, mas é algo em torno como 10 pilares que irá abranger um ecossistema bem interessante de cannabis, para trazer todas as empresas que serão convidadas, é claro, a participar dessa chamada e apresentar o seu projeto para a Merck The Green Hub nessa nossa ação, para ganhar alguns benefícios e incentivos ao longo dos próximos anos, né? Fala alguns temas aí do seu lado e depois eu completo aqui. Ótimo, obrigado, Alex. Então, a Merck entende, né, nós entendemos que algumas etapas são muito importantes e alguns pilares que nós acreditamos que tem muita sinergia com o nosso trabalho é a parte principalmente científica, a parte genética voltada para cannabis, a parte do controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos do ramo de cannabis, a parte de extração, existe hoje muitos métodos de extração com solvente, com fluido supercrítico, como que nós podemos contribuir com essa atividade tão importante para extrair o princípio ativo da folha ou da flor, e também a parte de cultivo de cannabis. Aqui é mais voltado, é claro, na parte genética, como ter uma seleção interessante de sementes, como trabalhar com blockchain na parte do cultivo, então tudo relacionado à parte de biologia molecular. Então são esses pilares que junto com a The Green Hub estaremos apoiando e contribuindo para essas novas startups. E você, Alex, quais são os pilares que você vê interessante do lado da The Green Hub? Não, pegando aí o blockchain que você falou, inclusive na nossa primeira edição nós tivemos alguns projetos de blockchain muito interessantes, não só com essa perspectiva, né, de você conseguir fazer o encadeamento, né, desde a semente até, mas o blockchain também, porque a gente está falando muito de dados, né, e dados de saúde, dados sensíveis, né, e blockchain é uma arquitetura tecnológica que vem trazer uma camada extra aí de segurança da informação. Então, Sem dúvidas. nessa área de digital, assim, a gente vê o blockchain, a gente vê todas essas tecnologias que estão mais na vanguarda, né, próprio aplicativos, o mundo de aplicativos que a gente, né, o celular hoje é nosso computador, que a gente acorda e dorme, então tudo se passa ali no device, né? Então, uma oportunidade imensa de desenvolvimento de aplicativos e de soluções. Comunicação atrelada à educação. Você pega, por exemplo, nós estamos investindo numa empresa que surgiu na primeira chamada, que é uma empresa de educação especializada em produção de conteúdo educacional para o setor de cannabis, né? E outros, assim, a outra empresa que nós estamos entrando agora também é uma empresa de fintech. Então, quer dizer, parte de pagamento, enfim, atrelado a todas as possibilidades. Isso é um dos gargalos da indústria da cannabis, diga-se de passagem, inclusive lá fora, né? Essa parte toda dos bancos, enfim, e que a gente está trazendo. Então, em cima do que o Felipe colocou, eu acho que todo esse mundo digital é muito bem-vindo e a gente vai procurar anunciar essa chamada de uma maneira assim bem abrangente mesmo. Então, um processo de seleção aí que desde já fica aí o convite, né? Novamente o convite a todas as startups que nos ouvem hoje, tanto aqui do Brasil, mas toda a América Latina, porque vai ser bem bacana. E a ideia é que a gente tenha lá o Demo Day, viu, Edson? Se tudo correr bem, estaremos aqui no Rio. Você volta a visitar o Rio depois de um tempo, vem tomar um chopp aqui com a gente. Eu sei que você estava falando que você já trabalhou aqui na fábrica da Merck, então já está feito o convite, tá? Não vai ser nenhum sacrifício, te garanto. Maravilha. Bom, pessoal, a gente, para que não fique pesado, acho que a gente está se aproximando aqui do final e temos mais alguns minutos. Eu queria fazer uma rodada aí de considerações finais, talvez seguindo a ordem de início, Marcelo. Por que não a gente seguir aquela ordem lá estabelecida no início, começando aqui com meu amigo, que é um craque, que eu aprendo aí, um grande prazer todo dia com esses dois cidadãos aqui que vocês estão olhando aqui.
Eu acho que eu falo mais com eles nos últimos tempos do que com a minha esposa, com meus filhos. Os caras aqui é incrível a pegada que é, Edson, porque a motivação é muito grande e é muito prazeroso o nosso dia de trabalho, realmente e a gente vai embora com muito, muito prazer. Bom, maravilha, Alex. Assim, eu acho que como considerações finais aqui do nosso bate-papo, queria novamente agradecer todo o time da Merck, ao Felipe, ao Edson, pela confiança e pela oportunidade desse trabalho em conjunto. Nós aqui do nosso lado levamos a palavra hub muito a sério, né? Nós entendemos que essas conexões elas são fundamentais aí para a questão da evolução regulatória e da consolidação da indústria aqui no país, né? Nós já estamos nos movimentando nesse ecossistema de cannabis aqui no Brasil ao longo desses 4 anos, falando com as empresas, falando com as associações, gerando iniciativas aí em prol dos pacientes, dos profissionais de saúde, todos que possam aí de alguma maneira participar desse ecossistema. E aí o reforço da Merck nesse nosso time, ele é um reforço de peso, literalmente, né? A gente entende aí que com esse reforço a gente pode conseguir trazer uma linguagem mais científica, né? Aproveitar essa experiência de uma empresa de mais de 300 anos para ajudar esse ecossistema a se desenvolver. Então, isso, um marco mesmo para a história da The Green Hub. Espero aí que a gente consiga consolidar essa parceria por muito tempo e muita coisa boa para acontecer, né? Peço para toda a nossa audiência aí ficar de olho no nosso site, nas nossas redes sociais, acompanhar de perto isso. E como eu disse inicialmente, né, é um trabalho colaborativo, é um trabalho de cooperação. Então, todos estão convidados aí a participar desse projeto conosco. Toda contribuição é válida e fica aí a minha mensagem aí de alegria e felicidade pela consolidação dessa parceria. Fica lá, Edson. Gente, primeiro para dizer que é muito prazeroso poder bater um papo de uma maneira, de um assunto sério, de um assunto promissor e de uma maneira descontraída. Brinquei no início da live que eu estava com a minha camisa do Corinthians em casa e troquei para ficar mais apresentável, mas até com ela eu me senti bem nesse bate-papo aqui. Descontraído, sério, com propósito. E fico muito feliz, creio que estamos bastante honrados dessa parceria, porque a gente realmente crê, e eu penso um pouco no nível global, que eu, no final, tenho que trabalhar com todos, mas fico feliz pelo nível Latam, que isso já englobe o nível Latam, né? Porque isso já nos ajuda a dar um speed, né? Um boost nessa área. E creio fortemente que a gente podendo demonstrar o teor científico, a seriedade analítica por trás disso, né? Nós vamos a cada dia mais desmistificar esse produto, esse nome que ficou tão marcado e que vai ser marcado sempre no futuro pelos benefícios que ele pode trazer e que ele vai trazer, né? E a gente crê fortemente que é um mercado que os investidores, os pequenos, ou vamos dizer como você disse, né, os novos investidores, tem muita coisa para apostar e a gente quer estar do lado para poder suportar no que for possível em termos de conhecimento tecnológico, analítico e, se possível, a gente continuar crescendo juntos também nesse sistema de integração que a gente está tendo aqui, dessa maneira interativa e gostosa de discutir e de levar os assuntos sérios à frente. Agora, acho que só falta uma coisa: a gente começar a trabalhar. Do resto, vamos em frente. Rapaz, se a gente trabalhar mais, tá faltando hora. Não, eu quero dizer, botar a parceria para andar de vez. Os primeiros toques, isso eu quero dizer. Hoje é só esse é o meu trabalhar. Hoje é só o pontapé inicial. Bom, se você é corintiano e tem um santista e um São Paulino,
Felipe, é Palmeiras para completar ou não? Não, eu sou santista também. Então, a Oh, metade aí, da ó. torcida Santos está Ó, aqui concentrada estamos na na live já. maioria. Conseguimos ter maioria lá. Outros Pois já, é, Marcelo, enfim, olha né? que sinergia, hein? Enchemos uma Kombi, olha lá. Com esse botafoguense aqui se somando, aí é a maioria absoluta, aí já fechou. Sem dúvidas, sem dúvidas. Muito bom. Então, da minha parte, né, o que eu gostaria de trazer para vocês é que essa parceria foi focada em um único ponto, o cliente. Eu vejo que a nossa sinergia ela vai colaborar muito com os clientes que queiram trabalhar com cannabis no mercado brasileiro e no mercado latino-americano, juntando os nossos conhecimentos, os nossos recursos e a nossa vontade. Nós conseguiremos ajudar e contribuir com todos esses clientes. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao Marcel, ao Marcelo e ao Alex pela oportunidade que nós temos de trabalhar em conjunto e também aos clientes que estão nos ouvindo nesse momento e dizer que aqui você encontra um porto seguro, onde tem pessoas e empresas sérias trabalhando para contribuir com você. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Maravilha. Marcelão, antes de. Eu é Desculpa bom aqui, ser último só porque para não perder o raciocínio, nós temos, né, que fazer um grande agradecimento a Damares, né, Damares Ribeiro, que é a nossa gerente geral, faz nossa tudo na tudo, né? nossa É nossa empresa, tudo. uma tremenda de uma profissional. Que ela tá nos bastidores, isso aqui tem muito da Damares, e a Damares é palmeirense, então fecha aí o circo. Nada é perfeito. Tá certo. Bom, cara, assim, é bom ser último porque o Marcel todo mundo conseguiu expor muito bem, né? Eu quero falar de gratidão aqui, né? Exatamente pela confiança que a Merck está dando para a gente, uma startup, né? Uma startup que já está há algum ano, mas ainda uma startup, né? E aí temos muito que crescer e muito legal essa confiança que você, Edson, que você, Felipe, está dando para nossa empresa, né? E isso com certeza vai contribuir muito para o nosso trabalho, né? Vão abrir muitas portas, muitas oportunidades. Então, queria agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando aí de colocar nossas empresas lado a lado, de colocar nossas marcas, nossos logos. É realmente muito gratificante ver os nossos logos aí lado a lado nessas iniciativas. E aproveitar para deixar, não sei se vai estar em algum lugar aí da tela, mas colocar o nosso contato @thegreenhub.com.br para todos que têm alguma pergunta para qualquer um de nós aqui. A gente vai pegar todas essas perguntas, vai repassar para o Marcel, para o Alex, para o Felipe, para o Edson. Eu também vou estar participando e através desse e-mail a gente pode responder qualquer dúvida, passar qualquer informação que vocês possam ter a respeito dessa parceria. Então, boa noite e novamente muito obrigado. Então, para fechar, quer dizer, só dizer que além dessa confiança que o Marcel, o desafio, tá, que está sendo colocado aqui. O nosso time é um grande desafio e nós somos movidos por desafios. Então, trabalho com a Merck só faz subir a barra ainda mais, a qualidade do trabalho, o profissionalismo que a gente já traz, isso vai se expandir, com certeza. Nós anunciamos aqui hoje uma série de iniciativas que nós temos a obrigação de entregar a partir do segundo semestre desse ano. Está tudo só começando, é um mercado muito inicial, como já foi dito aqui, nossa visão é de longo prazo. A gente quer fomentar o mercado de uma maneira correta no Brasil, acreditando no potencial que nós temos, Brasil, para sermos protagonistas, tá, nesse cenário mundial, porque os elementos existem. Nós temos a natureza, nós temos pessoas extremamente qualificadas, nós temos empresas como a Merck, enfim, que vem realmente dar esse selo que eu comentei anteriormente, mais cedo, né, de credibilidade ao que está sendo feito. Então, hoje é mais um daqueles dias muito bacanas na trajetória da Green Hub, e agradecer a todos que participaram e acho que encerrar esse Cannabis Thinking
Talks, né? Segunda edição, num astral muito positivo e uma boa noite a todos. Bola para frente. Estamos só começando. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite, noite, pessoal. obrigado. Tchau, tchau. Até mais.